Oi gente, eu sou a Bárbara Sato, Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 2 primeiros volumes do quarteto Smythe-Smith. Gente, tô rouca, então ignora essa voz de pato, taquara rachada, barra, alguma coisa aí que eu não sei identificar. Mas hoje eu vim aqui pra falar logo sobre esses 2 primeiros volumes que eu já concluí leitura, porque eu pensei que um vídeo sobre a série inteira ficaria muito longo. Então a gente vai conversando aí de uma forma mais simplificada sobre cada um dos livros. O primeiro volume da série Quarteto Smythe-Smith, da Julia Quinn, lançada pela editora Arqueiro, é esse aqui, Simplesmente Paraíso. Eu adoro as capas dessa série, essa capa aqui é sensacional. E nesse livro aqui a gente vai conhecer a Honória. A Honória ela é a filha caçula de 5 irmãos, e ela foi tida muito tempo depois do caçula antes dela, sabe? Então ela cresceu meio que sem ter ninguém pra brincar, sem ter amigos. E aí quando o Daniel, que era o irmão mais próximo dela, vinha das férias escolares, ele sempre trazia o Marcos. E a Honória, ela ficava pentelhando os dois o tempo inteiro, correndo atrás dele, querendo brincar junto com eles de todas as brincadeiras possíveis e inimagináveis. O Marcos, ele sempre teve muita pena da Honória, porque ela era sozinha e ele sabia qual era o sentimento de ser sozinho, porque ele foi criado por um pai que não ligava muito assim pra ele, sabe? Que ele via muito raramente, ele era praticamente criado pelos empregados. E aí quando ele atingiu a idade de ir pro colégio, o pai já despachou ele pro colégio sem querer saber de nada. A mãe dele já tinha morrido, então ele foi sempre criado solto assim. E aí quando ele conheceu o Daniel, ele sempre ia passar as férias na casa do Daniel. Acabou que ele praticamente não via o pai nunca. E aí agora os tempos passaram, aconteceu um fato que fez com que Daniel tivesse que sair de Londres, e aí ele pediu ao Marcos para que cuidasse da Honória, para que deixasse apenas o cavaleiro que fosse digno dela desposá-la realmente. E aí a Honória já estava naquela fase dos bailes de debutantes à procura de um marido, e sempre que ela era cortejada por um cara que ela achava que seria pedido em casamento, o cara de repente sumia. Ela ficava sem saber o que estava acontecendo, porque os caras faziam isso. E aí ela um dia encontra o Marcos na vila, tipo, ela não sabia que o Marcos estava por lá, ela não via o Marcos há muito tempo. E ela, toda aquela coisa dela persegui-los quando ela era novinha, cresceu e meio que se tornou um sentimento mais forte, mas que ela não queria dar o braço a torcer, porque ela foi criada com o Marcos como se ele fosse irmão dela, como se ele fosse o Daniel, sabe? E aí agora eles se encontram e ele começa a zelar pela Honória ainda mais próximo dela. E ela descobre que todos os pretendentes que ela tinha iam embora, fugiam exatamente porque o Marcos não achavam que eles eram dignos dela, e aí fazia com que eles fossem embora. Ela fica bem putaça, tá? E aí nesse livro aqui a gente vai ter eles dois se descobrindo como amigos. A gente começa com essa amizade e o Marcos tendo que dar o braço a torcer de que ele sempre espantava os caras porque ele tava gostando muito dela, só que ele não consegue. Durante muito tempo da história ele fica preso ao fato de que pra ele ela é a irmãzinha mais nova, sabe? Ele tá meio que cometendo um crime se apaixonando por ela. Isso é impossível, isso é inviável, isso é irreal. E é muito interessante ver como eles dois vão dando o braço a torcer acerca disso e como a história vai se desenvolvendo. Julia Quinn continua naquela narrativa fluida, leve. A gente tem muito sobre o parentesco deles, muito sobre o visual da história. É muito interessante ler e tentar imaginar onde eles estão, o que eles estão fazendo. Eu adoro isso nos livros da Julia. E esse aqui é um dos meus favoritos da série por enquanto. É favorito. O Marcos é crush. E aí no segundo volume, Uma Noite Como Esta, a gente já vai ter a volta do Daniel. No primeiro volume a gente meio que sabe porque o Daniel fugiu, teve que sair de Londres, né? Está há 3 anos na Itália, mas a gente não sabe com detalhes por que disso. E aí esse livro aqui volta com um pedaço de cena que acontece aqui, que é o Daniel voltando e tudo que vai acontecendo no meio da trama. E aí ele chega no meio de um dos concertos das Smythe-Smiths. As primas, né, elas se juntam e todo ano elas têm um concerto de cordas com 4 primas. E aí ele chega e vê nesse meio desse concerto, elas são péssimas, mas todo ano todo mundo vai assistir. Tente entender. E aí quando ele chega lá, ele percebe que uma menina que tá no concerto é diferente, não é uma prima dele, não é uma Smythe-Smith. E quem é essa menina é a Annie Winter. A Annie, ela é governanta de uma das primas de 3 das primas do Daniel. E ela tá no concerto substituindo a Sarah, que alegou estar passando mal. Mas na verdade a Sarah só não queria comparecer mesmo porque ela acha um micaço isso aí. E aí quando ele olha pra aquela mulher de cabelos negros, sabe, ele dá uma descrição super bem feita dela. Ele fica completamente apaixonado por ela. Só que ela é uma governanta, sabe? Ele é um conde, ele não pode se comprometer com uma governanta. Na
Na verdade, ele até pode, mas seria um pouco complicado pra linhagem dele. E além disso, a Anne, ela tá vivendo de uma forma que ela não quer ser descoberta, porque a gente sabe que a Anne guarda um segredo muito forte, a gente sabe que Anne Winter não é o nome dela, e a gente fica o tempo todo durante o livro tentando descobrir o que aconteceu, qual é o segredo dela. Ao mesmo tempo em que o Daniel está durante o livro tentando conquistá-la, porque ele realmente quer casar com ela. Ele não só quer tê-la como mais uma das mulheres que ele já teve na vida, ele realmente quer constituir uma família com a Anne. Então esse daqui a gente tem mais essa disposição da protagonista feminina do que do carinha, sabe? É o carinha que tá lá correndo feito desesperado atrás dela. Eu vou confessar que do meio pro final eu fiquei muito empolgada durante a leitura, eu praticamente não larguei, mas do começo até o meio, gente, que sufoco foi esse livro aqui. Eu não conseguia ler, eu fiquei quase 2 meses pra concluir essa leitura, mas foi aquele livro que eu terminei e valeu super a pena, porque a Julia, ela conseguiu conduzir tudo, ela conseguiu fechar com chave de ouro, e eu fiquei muito empolgada mesmo, e eu já tô no terceiro, e o terceiro também está me empolgando pra caramba. Então esses são os 2 primeiros livros do Quarteto Smith. Em breve eu trago a resenha dos outros 2 livros, e gente, eu tô curtindo muito essa série da Julia Quinn. A gente tem um personagem dos Bridgertons que dá uma passadinha por aqui, então é interessante ver esse cenário aí, eu curti pra caramba. A época dele é após a época do George, dos Bridgertons, então é lá pro finalzinho dos livros dos Bridgertons começa essa série daqui, então eu tô super empolgada e tô curtindo muito. E se você gostou dos Bridgertons, eu tenho certeza que você vai gostar dessa série aqui também. E se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais. Os links estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau!